Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Você sempre acompanha aqui nos meus endereços telemáticos esse momento especial. Eu transmito de forma antecipada os ritos da liturgia da palavra e liturgia eucarística da Igreja Católica Apostólica Romana nos meus endereços telemáticos. Isso eu faço para que os presidentes de celebrações tenham mais possibilidade de celebrar bem, de se informar, porque eu pesquiso em sites fidedignos. Para você entrar nos meus endereços telemáticos, blog, YouTube, Facebook, Instagram, é só digitar no campo de busca da internet, no Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Liturgia de 28 de dezembro de 2023, quinta-feira, dia dos Santos Inocentes Mártires. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelho, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o glória, o prefácio do Natal e o ofício da festa. Antífona da entrada. Inocentes as crianças foram mortas por causa do Cristo. Seguem o Cordeiro sem mancha e cantam sem cessar. Glória a vós, Senhor. Coleta. Rezemos. Vamos fazer nossa oração, coloque suas intenções. Ó Deus, hoje os mártires inocentes proclamam o vosso louvor, não por palavras, mas pela própria morte. Concedei que também nossa vida testemunhe a fé até os que nossos lábios professam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 5 ao 22. Ou melhor, do 5... Está meio complicado aqui... ao capítulo 2, versículo 2. Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está dentro de nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda culpa. Se nossos pecados, então, Deus se mostra, se confessamos nossos pecados, então, Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 124, versículos do 2 ao 3, 4 ao 5, 7b ao 8, refrão 7a. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Repitamos: nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado,
quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então, por sobre nós, teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Repitamos: nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Aclamação ao Santo Evangelho e depois a proclamação. Vamos proclamar hoje Mateus capítulo 2, versículos do 13 ao 18. É o Evangelho de Jesus Cristo do dia. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva o exército dos vossos santos mártires. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eu chamei do Egito meu filho. Oséias 11, versículo 1. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Jeremias 31, versículo 15. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Temos a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, muito respeitado. Seu e-mail é santini@novaalianca.com.br. O título da liturgia comentada dele é Raquel a chorar seus filhos, baseado em Mateus capítulo 2, versículos do 13 ao 18. Nesta página terrível do Evangelho vem à luz o lado mais sombrio da pessoa humana, o ódio sem limites, o medo insuperável, a crueldade além da imaginação. Tudo isto resumido em um só indivíduo, o rei Herodes, tentando eliminar o menino que nascera virtual competidor pelo trono da Judéia, pois fora anunciado como rei. Herodes não hesita em mandar assassinar todas as crianças da região que poderiam estar na mesma faixa etária de Jesus. Alguns doutores duvidam da veracidade histórica do fato narrado, mas eu me recuso a crer que o evangelista Mateus registrasse cena tão crua se não estivesse convencido de sua autenticidade.
Aliás, a dificuldade humana em olhar de frente o sofrimento extremado é já proverbial. Preferimos fingir que não aconteceu ou tentamos apagar os registros históricos, algo semelhante ao que aconteceu quando se pedia a demissão do Papa, pois não suportavam mais contemplar seu esforço sobre-humano no cumprimento da missão. Na excelente Bíblia de Navarra, uma nota de rodapé comenta este episódio. Ramá foi a cidade em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, reuniu os prisioneiros israelitas. Por estar situada na tribo de Benjamim, Jeremias põe na boca de Raquel, mãe de Benjamim e de José, as lamentações pelos filhos de Israel. No Evangelho, o pranto de Raquel é aplicado à situação das mães que tiveram seus filhos mortos a mando de Herodes. Guardadas as proporções, o mesmo medo de Cristo que provocou a morte dos santos inocentes, os primeiros mártires por causa de Cristo, ainda permanece latente em nosso mundo. É numerosa a multidão das pessoas que tem medo de Jesus. Não medo de castigos ou vinganças, mas medo de suas exigências, medo de seus princípios e valores, medo de ter que fazer algum tipo de esforço ou sacrifício para acolher a boa nova. É mais medo de que os filhos se deixem seduzir por Cristo e sigam uma vocação consagrada. Medo da pregação exigente, medo de ter prejuízos por causa da mensagem cristã. Esse medo leva a críticas, a acusações de radicalismo, a tentativas de edulcorar e amaciar o conteúdo real do Evangelho. Permanece viva a tentativa de domesticar Jesus Cristo, adaptando-o a nossas comodidades e apegos pessoais. E se ele começar a incomodar muito, não tenho dúvida de que surgirão novos Herodes à nossa frente. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Não esqueças para sempre. Senhor, a vida de seus pobres. Salmo 74, versículo 19b. Vamos agora a um pouco mais de informações sobre esse dia, 28 de dezembro de 2023, quinta-feira, dia dos Santos Inocentes Mártires. Temos aqui a palavra, um escrito do site do Vaticano. O evangelista Mateus narra que quando Jesus nasceu em Belém, alguns magos se apresentaram ao rei Herodes para lhe perguntar onde estava o menino, o rei dos judeus, a fim de adorá-lo. Temendo perder o trono, Herodes quis saber mais informações com a intenção de matá-lo. Matar o menino, que seria rei. Então, após consultar os escribas, pediu aos magos para procurá-lo e, na volta de sua viagem, dizer-lhe onde se encontrava. Mas, diz o Evangelho, os magos, avisados em sonhos para não voltar a ter com Herodes, tomaram outra estrada para regressar aos seus países. Ao perceber que os magos o tinham enganado, Herodes, enfurecido, mandou matar todos os meninos de Belém, de todo o território, que tivessem menos de 2 anos. A igreja venera esses inocentes como mártires desde os primeiros séculos, uma vez que perderam a vida logo depois da vinda de Cristo ao mundo. Recorda sua memória próxima à celebração do Natal. Por desejo do Papa Pio V, tal celebração foi elevada à festa litúrgica, e Prudêncio, poeta do século IV, definiu esses inocentes no hino da Epifania do Liber Catemerinon como flores martyrium, flores dos mártires, que se tornaram brotos viçosos por causa do perseguidor de Jesus Cristo. O santo bispo de Cartago, Dom
quod vult Deus, disse em um sermão: essas crianças, sem saber, morreram por Cristo, enquanto seus pais choravam pela perda de seus mártires. Assim Cristo fez suas testemunhas, aqueles que ainda não falavam. E continua: ó dom maravilhoso da graça, quais os merecimentos desses meninos que se tornaram vencedores? Eles ainda nem falavam e já professavam a fé em Cristo. Eles não eram capazes de enfrentar uma luta, porque mal mexiam seus membros. No entanto, carregaram triunfantes a palma da vitória. Enfim, os santos inocentes são uma pequena parte do exército de mártires que deram e ainda continuam dando testemunho com seu sangue da sua pertença a Cristo. Essas criaturas puras escreveram a primeira página da longa lista de mártires cristãos. Para a tradição cristã ocidental, o episódio evangélico dos santos mártires inocentes é um exemplo típico de como a sede de poder pode levar a crimes atrozes. De fato, os filhos de Belém foram vítimas do ódio impiedoso de Herodes, com aqueles que poderiam ter impedido seus planos de poder e domínio. Ao longo dos séculos, foram realizadas várias obras de arte com base neste tema e na história dos filhos de Belém. Em 2016, no dia dos Santos Mártires Inocentes, o Papa Francisco escreveu uma carta aos bispos, exortando-os a ouvir o grito e as lágrimas de tantas mães e tantas famílias pela morte de seus filhos inocentes, que representam o grito de dor das mães que choraram pela morte de seus filhos inocentes diante da tirania e da ânsia desenfreada do poder de Herodes. Um grito, escreveu o pontífice, que ainda hoje continuamos a ouvir, que toca a nossa alma e que não podemos, não devemos ignorar ou calar. Com estas palavras, Francisco faz um premente apelo aos bispos de todo o mundo para que defendam a inocência das crianças, dos novos Herodes do nosso tempo, que a espezinham e dilaceram com o peso do trabalho clandestino e escravo, com o peso da prostituição e da exploração, uma inocência exterminada por guerras e a emigração forçada. Além do mais, o Papa também recomenda ouvir o pranto e o grito da Igreja, que pede perdão e chora não apenas por causa da dor causada aos seus filhos mais pequeninos, mas também por reconhecer que até alguns dos seus membros cometem o mesmo pecado. Sofrimento, história e dor de tantos menores vítimas de abusos sexuais por parte de sacerdotes. Olha, neste dia 28 de dezembro, também se comemoram passagens de outros homens santos que foram canonizados. Antônio de Lérins, Santa Teófila e São Donião. São outros santos do dia 28 de dezembro. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de meu Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você clama, que você suplica, que você ora, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, o canal que leva o nome dele, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A melhor resposta ele nos dará, afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno, é o nosso Pai celestial, é o Pai das misericórdias, é o Abba do hebraico, papaizinho do céu. Então ele só quer o nosso bem. Às vezes um não que recebemos é para o nosso bem, assim como
os pais da terra fazem com os filhos. Dão um não para o bem dele. Eu já recebi muitos nãos de Deus e só fui entender posteriormente que aquele não lá atrás foi o melhor para mim. Melhor que podia acontecer. Se eu tivesse recebido um sim, eu nem estaria aqui mais. Viu? Procure analisar, refletir sobre os nãos recebidos. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Será selado o destino definitivo de toda a humanidade. Quem vai para o céu, para o lado dos anjos, de Jesus, de Deus Pai, do Espírito Santo, de Maria, de São Paulo, de São Pedro, de São João, de Santa Teresa, de Santa Mônica. E quem vai para a tormenta eterna. Ou seja, será banido da presença de Deus. Mas será banido pela decisão própria. Nós temos o livre-arbítrio, estamos evangelizando diariamente para que as pessoas se convençam de que Deus se humanou em Jesus Cristo para nos salvar. É o Cordeiro Santo. Algo que nunca aconteceu na humanidade. É o primeiro e único acontecimento de Deus se humanar para salvar suas criaturas. E tem gente que não reconhece. Quem não reconhece é porque não quer Deus, não acredita nele, pouco se importa. A decisão é nessa passagem transitória pela terra, nessa passagem efêmera. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai, Deus Filho é Jesus e Deus Espírito Santo. Quero estar no céu com todos os anjos de Deus, todos os santos, São Pedro, São Paulo, Santa Mônica, Santa Madalena, Santa Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São João, São Lucas. Vai ser muito bom. São Paulo diz que o sofrimento de agora, as tribulações de agora nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós. Seremos como anjos, como Jesus ressuscitado. Shalom, a paz.